E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um Plenicast, que é o podcast da Plenitude Distribuidora, e é uma alegria estar aqui com vocês. Nós temos trazido conteúdos muito abençoados, vocês têm acompanhado aí nosso canal e, graças a Deus, têm sido conteúdos relevantes. E nós estamos aqui para um podcast muito legal, muito abençoado, mas antes eu quero te pedir aquelas coisinhas que eu sempre peço, sabe? Aquela ajudinha, curtindo, compartilhando, seguindo a gente aí, se inscrevendo no nosso canal. Nós temos uma meta de chegarmos até 100 mil inscritos aí para o próximo mês. Nós queremos colocar aquela plaquinha do YouTube aqui atrás, para a gente se lembrar que a gente chegou nessa meta. E nós contamos com você para isso, você que participa aí dos nossos podcasts, tá bom? A gente só fala aqui da palavra de Deus, de coisa boa, então quem ouvir vai ser muito abençoado. Aqui do meu lado está meu irmão, o Hugo Scremin, que eu sempre esqueço de apresentar, mas agora não estou esquecendo mais. Salve, galera. Nós estamos com uma convidada muito especial hoje, nossa pastora, Valéria Cardoso Araújo Petrizzi. Acredita que quando eu escrevi seu nome aqui eu escrevi errado? Troquei. Sério? Mas depois eu consertei. Ainda bem. Valéria Cardoso Araújo Petrizzi, ela é pastora, formada em letras, pós-graduada em análise do discurso pela PUC Campinas, isso também foi novidade para mim, bacharel em teologia, esposa do apóstolo Paulo Petrizzi, nosso querido pastor, mãe do Gabriel, da Marília, da Paulinha, vó do Benjamin e da Elisa e, já profetizando, uma escritora renomada internacionalmente. Uau! Seja muito bem-vinda aqui, apóstola. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui nesse dia para gravar com vocês e falar um pouquinho desse livro, desse tempo especial. E eu sei que Deus sempre tem planos para usar momentos como esse para abençoar muita gente de perto e de longe. Que bom que a gente tem essa ferramenta, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês são nossos discípulos, então a gente se sente tão em casa. Graças a Deus pela plenitude também, que é uma bênção nas nossas vidas, na vida de muita gente. E bora conversar. Bora, vamos lá. A gente já estava conversando bastante antes de começar, já, né? Demos boas risadas aqui, contamos boas histórias, né? Isso mesmo. Bom, nossos podcasts são sempre baseados nos livros, então o livro 12 Meses de Alegria, como ter essa alegria plena, como ser pleno em alegria durante todo um ano. E a primeira pergunta é essa, 12 meses de alegria. É possível viver alegre todos os meses do ano? Bem, quando eu escrevi o livro, a minha proposta era mesmo tentar responder a essa pergunta. Porque há um mandamento na palavra do Senhor. O livro é baseado especialmente na carta de Paulo aos Filipenses, que é conhecida como a Carta da Alegria. E lá tem um mandamento: alegrem-se sempre no Senhor. E ainda repetido, outra vez eu digo, alegrem-se. E aí esse sempre pega, né? Porque sempre é sempre. E aí eu escrevi tentando responder: é possível obedecer a esse mandamento de alegrar-se sempre no Senhor? E eu creio que é possível. É possível você ser alegre 12 meses por ano, mesmo que ao longo desses meses aconteçam percalços, momentos, aquele choro que pode durar uma noite, mas que vem uma alegria ao amanhecer, aquelas dificuldades que fazem parte da vida de todo mundo. Mas mesmo tendo esses momentos que podem tentar roubar a nossa alegria, o nosso desafio é tentar ser alegre o tempo todo, o ano todo, no Senhor, apesar das dificuldades que podem aparecer na vida. Então, o livro, na verdade, é te dando alguns caminhos para você tentar obedecer esse mandamento e ser alegre 12 meses por ano. Até porque quando o apóstolo Paulo escreve esse texto aí do Filipenses 4, do 4 ao 9, ele escreve também numa condição difícil, estava preso. A igreja de Filipos também passava por grande perseguição. O apóstolo Paulo já tinha sofrido perseguição junto com Silas. Então, a vida dele também não era uma vida, se a gente olhar de fora, a gente não consegue ver uma vida alegre preso dentro de uma prisão. Exatamente. O contexto da carta seria para alguém escrever uma carta de lamento, cheia de pedidos de oração, com até alguns queixumes, porque ele também estava sofrendo uma perseguição no sentido de duvidarem do apostolado dele, que é algo com que ele lutou por vários anos do ministério.
Ele provavelmente não tinha uma boa saúde já tinha uma longa caminhada. O tal do espinho na carne, que a gente não sabe exatamente o que é, mas que muita gente advoga firmemente a tese de que fosse algum problema de saúde até físico, olhos, né? Talvez nos olhos. Então, o contexto da carta não é um contexto para alguém escrever uma epístola da alegria. E fora esse versículo do alegrem-se sempre no Senhor, a carta toda tem várias citações de alegria. Então, a carta já é uma prova de que é possível, a despeito das circunstâncias, você se manter alegre. O apóstolo Paulo mostra com a vida dele que isso é possível. Por isso que é tão inspirador para a gente. A gente sabe o desafio que é se manter alegre, né? Porque a gente passa por provações, por dificuldades, por problemas que tem momentos que são difíceis, né? Não que você vai deixar de ser feliz, deixar de ser alegre, mas que realmente te abatem, né? Sim, sim. E aí a gente tem que saber lidar com esses momentos. No livro, o que eu tento mostrar vão acontecer essas coisas. O que eu faço para manter a minha alegria? O que eu faço diante do sofrimento? O que eu faço quando vierem maus pensamentos? Que armas que eu posso usar para manter? Porque eu não tenho como tirar da minha vida os sofrimentos, as dificuldades. Mas o caminho que eu devo seguir para que os sofrimentos e as dificuldades não me impeçam de continuar sendo alegre no Senhor. Então, é mais uma receita de como perseguir essa alegria, apesar de qualquer coisa que venha para tentar roubá-la da nossa vida. E, apóstola, quando que surgiu, quando que foi o estopim? Puxa, vou escrever um livro sobre alegria. Quer dizer, a gente sempre olha o título, né, do livro e a gente pergunta, por que esse título? Por que 12 meses de alegria? E por que a carta de Paulo que a senhora decidiu? Surgiu de alguns momentos da minha vida. Primeiro, eu sou professora de português por formação. Então, sempre amei ler e escrever. Meus pais me ensinaram a gostar de ler desde piquititinha. Então, fica a dica aí, #fica a dica, pai e mãe. Se você ensinar desde pequeno seus filhos a gostarem de ler, naturalmente eles vão adquirir gosto pela leitura. E eu tinha muita facilidade de escrever, redação, quando eu estava na escola. Sempre tirava as melhores notas de redação, escrever textos. Então, sempre gostei muito de ler e escrever, mas nunca tinha pensado em escrever um livro. Dizem que é para você plantar uma árvore, que mais? Ter um filho. Escrever um livro. Escrever um livro. Então, eu nunca plantei uma árvore, filhos eu tive alguns, mas escrever um livro era possível. E aí, eu estava preparando uma palavra para um discipulado com as mulheres. A gente trabalha com discipulado lá na igreja e, quando a gente se reúne lá com os discípulos, a gente sempre ministra uma palavra para eles. E eu estava preparando uma palavra nesse tema, um tema bíblico, sobre a carta de Paulo aos Filipenses, sobre alegria, ainda sem pretensões de que isso virasse um livro. Tanto que eu tenho a palavra preparada lá, um esboço de uma palavra de 40 minutos. E aí, simultaneamente a isso, aconteceu comigo uma experiência muito pessoal no hospital. Eu estava no Hospital de Clínicas da Unicamp. Eu até conto no livro, especialmente exatamente na frente do CAISM, ali, o Centro de Tratamento Intensivo lá das Mulheres. E eu tinha vivido uma experiência muito dolorosa, muito triste, exatamente ali, há anos atrás, quando eu tive meu primeiro filho. E naquele dia eu me encontrei com uma pessoa, uma mãe, nós trocamos uma conversa, enfim. Aquele dia foi um dia muito forte na minha vida, de cura. Deus usou toda a circunstância ali. Eu estava no hospital, na verdade, para evangelizar. Naquela época eu ia uma vez por semana na Unicamp, no Hospital de Clínicas, e ficava ali do lado de fora, onde ficam muitas pessoas sentadas esperando serem atendidas. E eu pedia para Deus, Senhor, me dá alguém hoje para quem eu possa falar de Jesus. Eu não volto para casa enquanto o Senhor não me der essa pessoa. E Deus sempre atendia, me mostrava alguém, às vezes demorava, eu ficava por bons minutos andando até que eu me aproximava da pessoa exata, eu sei que era o Espírito quem dirigia.
e evangelizava essa pessoa, falava de Jesus, pegava contato, orava, as pessoas ali em sofrimento, com alguém internado ou doentes. E aí, nessa conversa, nesse dia, eu conheci essa mãe que me contou uma experiência de vida dela, que me tocou profundamente. E eu voltei para a igreja no carro, dirigindo, chorando muito, 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 pelo que Deus tinha falado comigo, ministrado ao meu coração. E tinha a ver com alegria, de como todo o sofrimento que eu passei há anos e anos atrás naquele lugar trouxe um fruto bom. Porque a gente passa pelo sofrimento e, na maioria das vezes, na época, a gente não percebe o que de bom aquilo pode trazer. Mas naquele dia, Deus meio que botou um filminho na minha frente, mostrando o fruto bom de tudo aquilo que eu tinha passado naquele lugar, na Unicamp, há anos atrás. E eu cheguei no estacionamento da igreja e tinha uma discípula lá, acho que ela nem lembra, Solange estava lá no estacionamento, e eu desci do carro, ela falou assim, o que aconteceu? Porque eu estava toda vermelha de chorar e eu não tinha como explicar, porque era um negócio muito forte, íntimo, né? Eu acho que disse alguma coisa para ela, não foi nada de triste, não, Deus que falou comigo. Aí somou a palavra que eu estava preparando para dar para as mulheres, a experiência que eu tinha tido com Deus, e eu pensei, bem que eu posso ampliar essa palavra e passear pela carta aos Filipenses, que tem muito mais coisas do que eu simplesmente tinha preparado para um discipulado, e transformar isso num livro. E aí comecei. Na primavera, foi em setembro que eu comecei a escrever. Na primavera de 2016, o livro foi lançado no outro ano, eu comecei a escrever o livro, e aí nasceu esse filho, que é esse primeiro livro, que agora está na sua segunda edição. Sim. Apóstolo, nem estava aqui essa pergunta, mas vou aproveitar o gancho do que a senhora falou sobre esse tempo de sofrimento. A gente sabe que a maior dor para um ser humano, eu acredito que seja perder um filho. Sim. Porque nós não fomos programados nem preparados para isso. Sim. E pessoas que vão ouvir a gente já podem ser que passaram por isso também. Uhum. Como você manter alegria num momento, porque a gente sabe que esse sofrimento não é por um dia, 2 dias, 3 dias, é um sofrimento que pode levar anos na nossa vida. Como, dentro de um sofrimento tão grande como esse, da perda de um filho, como aconteceu com a senhora, com o apóstolo, como manter alegria? Sim, o nosso sofrimento foi esse acontecimento trágico da perda do nosso primeiro filho, quando ele ainda era um bebê. Ele adoeceu de algo que parecia, e eu estou contando só porque as pessoas ficam, Sim, né? sim. Começam, morreu do quê, né? Como foi? Parece quando alguém posta no Instagram, né? Que alguém faleceu, as pessoas começam a perguntar. Ele ficou doente. Na verdade, quando ele nasceu, ele precisou ficar internado no hospital por 23 dias antes de ir para casa. Eu tive alta e ele não. Por uma série de exames que ele precisou fazer. E foi nesse período que eu fiquei no CAISM, internada, para amamentar e para estar perto dele. Era uma época muito difícil da nossa vida. Nós éramos muito jovens, tínhamos muitas limitações de tudo, de família longe, de financeiras, enfim, começando ainda a vida ministerial. E ele ficou, depois ele teve alta, foi para casa como um bebê saudável, consagramos ao Senhor na igreja. E quando ele tinha 2 meses e pouco, ele pegou uma otite, uma coisa basicamente até comum, né, num bebê, inverno, e da otite isso evoluiu para uma septicemia, e ele ficou internado na UTI e acabou falecendo. E essa foi realmente a tristeza maior da nossa vida, uma das épocas mais dolorosas, o dia mais triste da nossa vida, foi o dia de sepultá-lo. E até ele faleceu no dia 23 de setembro. E o livro foi lançado também num dia 23 de setembro. Como que uma resposta mesmo, um livro de alegria, numa data que era para ser uma data super triste. Como manter a alegria diante de tudo isso? Tem algumas coisas que a gente pode trazer à memória para nos ajudar. Primeiro, a gente tem o Espírito Santo. É um negócio sobrenatural. Só quem já passou por isso pode dizer como verdadeiramente o Espírito Santo é consolador. A gente fala isso porque está na Bíblia, por tabela, mas
Quando a gente passa por isso, a gente experimenta na prática o que é. É um negócio inexplicável, o consolo do Espírito Santo. Segundo, a gente tem como trocar os nossos pensamentos ruins. Eu falo isso no livro, porque na carta aos Filipenses tem um mandamento sobre o que você deve pensar. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é nobre. E a gente consegue trocar os nossos pensamentos com as nossas palavras, dizendo coisas boas que vão interferindo no que a gente pensa. Então, se a gente tem boas palavras na nossa boca, num momento de muita dor, isso nos ajuda a sobreviver, a manter a alegria, a manter a fé. Não é que você não vai chorar. No dia 23 de setembro, quando sepultamos nosso filho, chorei todas as lágrimas que eu tinha para chorar. Mas não é um choro de desespero, porque a gente tem o Espírito Santo, porque a gente pode usar boas palavras para trocar pensamentos ruins e porque a gente tem esperança de eternidade. Então, eu verei o Lucas de novo. Eu não sei se foi o ano passado ou ano retrasado, que no dia que ele faria aniversário, meu marido postou uma foto dele bebê e colocou lá, nosso filho faria tantos anos. Lembra disso? Hoje ele teria quantos anos? A Marília tem 33, então ele teria 35 anos. Seria um Teria homem. Quase a idade do Hugo. Isso! Um homem maduro. Ele tinha cabelo moreno. Acho que ia ser o primeiro, né? Meus filhos são loirinhos, mas ele tinha cabelo escuro. Eu acho que ele seria mais gordinho que nem uma aposta. Talvez. Talvez de cabelo escuro que nem eu. E talvez com 35 anos já tivesse mais gordinho, Sim. né? Provavelmente, né, 35 anos já ia ser casado, né? Pai de família. Aí meu marido postou essa foto. E eu coloquei lá uma carinha chorando. Porque, claro, a gente tem emoções, sentimentos. Não é tristeza profunda, é muito diferente, mas são emoções. E aí a Paulinha, minha filha, em seguida mandou no grupo da família uma foto minha com os meus filhos, com o Bilbo, meu cachorro. E eu acho que na foto até já tinha o Benjamin, não tinha a Elisa ainda, claro. E colocou assim: não chore, mamãe. Olha só quantos filhos que Deus te deu. E nós estaremos todos juntos com o Lucas na eternidade. E aí veio de novo à minha memória aquela história. Eu não sei direito como que a gente vai ser na eternidade, na ressurreição dos mortos. Não sei se vocês já entrevistaram alguém aqui que deu essa resposta. Não, ainda não. Sobre idade, sobre cor. Sobre idade, não. Não. Eu já ouvi, claro que isso não é doutrina, mas eu já ouvi gente falando que nós teremos todos a idade de Cristo. Eu acredito que nós talvez teremos todos a mesma idade, né? Eu acredito nisso. Eu acho que nós seremos adultos, jovens, Sim. sabe assim, saudáveis. E naquele dia, quando a Paulinha escreveu isso, eu pensei, cara, o Lucas vai ressuscitar. Ele não foi... Ele foi um filho que nasceu, criado, imagem e semelhança de Deus. Ele só morreu bebê. E ele não vai ressuscitar um bebê. Não, eu acredito que não. Eu também acho que não. Corpo glorificado de adulto. Então, a Paulinha colocou: mãe, na ressurreição, moraremos todos juntos numa mansão, né? E nossa família, no milênio, a gente vai trabalhar muito, servir a Deus, e o Lucas vai trabalhar junto com a gente. Então, sabe esses pensamentos de eternidade, de consolo, de planos e propósitos de Deus em todas as coisas? Porque, claro que Deus teve um propósito nessa história toda. E os propósitos de Deus estão acima dos nossos gostos e vontades. Para que um propósito de Deus se cumpra, às vezes a gente tem que sofrer. E está tudo certo. Sim. Que cumpram-se os propósitos dele, porque os propósitos dele são eternos. A nossa vida aqui é um sopro. Então, é um pacote de coisas. Os irmãos, o discipulado, a presença das pessoas, tudo isso somado faz com que a oração... No livro eu falo como que a oração é um antídoto contra a tristeza. A oração... Então
um caminho. São várias coisas somadas que fazem com que a gente passe por um sofrimento, respire e depois continue mantendo uma alegria que não é externa, simplesmente. Não é que você fica rindo à toa. Bobo alegre. Não é bobo alegre. é. É um negócio de dentro para fora. Então, é possível. E é legal quando você escuta isso da boca de alguém que passou por sofrimento, porque realmente a pessoa que está passando pensa assim, você está dizendo isso porque você não sabe o que eu passei, né? E todos nós, em algum nível, passamos. E eu sei o que é a dor de sepultar um filho, de ver gente da família doente. E mesmo hoje ainda, eu estou passando aí por um período, Sim. né, meio que de sofrimento, pode-se dizer. Porque eu fiquei doentinha aí 2 semanas atrás, ainda estou num processo aí de tratamento, mas estou aqui e estou feliz de todo o meu coração. Não estou fingindo, porque a gente está falando de alegria. É um negócio constante mesmo, que é possível a gente manter na vida, mesmo que você esteja passando por uns dias que não são muito legais, que não dão muito motivo para a gente sorrir, né? Mas, apóstolo, é possível alguém não estar no Senhor e ter essa alegria plena? Eu acho que não é possível. Aliás, eu nem acho, tenho certeza. Porque o mandamento é: alegrem-se sempre no Senhor. E ele continua ainda, pois ele virá em breve. Exatamente. Então, se não é no Senhor, é impossível. Eu gosto de usar a expressão assim, coitado. Quando eu estou passando por alguma dificuldade, eu falo assim, coitado de quem não tem Jesus. Recebi um exame negativo, ruim, um diagnóstico chato. Coitado de quem não tem Jesus. O filho está passando por uma dificuldade. Coitado de quem não tem Jesus. É esse meu sentimento mesmo. Porque quem não tem Jesus, tudo isso que eu falei, o Espírito Santo, a esperança da eternidade, o apoio dos irmãos, a palavra, a oração. Quem não tem Jesus, não tem nada disso. Então, não consegue mesmo, por mais que queira, só se for quimicamente. Mas, naturalmente, não consegue. E quem não tem Jesus ainda perde alegria por qualquer bobagem. Sim. A gente está com a cabeça nas coisas do alto, né? Nas coisas do reino. A gente não tem tempo de ficar, né, se entristecendo. A gente seleciona. Depois que eu fiz 50 anos, então, eu falei outro dia para minha filha Marília, que é mais, que vocês conhecem, né? Ela é mais tensa, assim, mais preocupada. Ela está sempre com uma lista de coisas pelas quais ela está muito com as quais ela está muito preocupada. Eu falei, quando você fizer 50 anos, você vai ver como a sua cabeça muda. Depois dos 50... Eu fiz 40, já mudou. Então, a gente seleciona. Isso não vale a pena, né, me preocupar com isso, perder minha alegria por isso. Mas quem não está preocupado com coisas eternas, como a gente está, bobagens tiram a paz, tiram a alegria, tiram o sono. Então, quem não tem o Senhor não consegue mesmo. Eu me lembro muito bem do meu pai. Quando ele não era convertido, né? Não conhecia a Jesus. Meu pai, ele sempre pegou no meu pé por conta da minha alegria, né? Eu, de certo modo, eu dou risada pra tudo, né? Você é de boa, né? Eu sou de boa. Não é que meu pai acorda de manhã e não gosta de conversar. E meu irmão ficava provocando ele logo cedo. Eu sei o que é isso. Eu falava assim, pai, você tá com saudade de acordar comigo? Vamos fazer uma viagem juntos, pai? Pra eu acordar daquele jeitão que você sabe, tirando sarro de você. Não, pelo amor de Deus, não quero saber disso. Mas o meu pai, quando ele não era convertido, ele tinha, a senhora cita isso no livro, os pensamentos do meu pai sempre eram pensamentos ruins. Sempre ruins. Tanto é que meu pai, ele era, de uma forma assim, negativista, né? E ele sempre pensava as coisas e aconteciam as coisas. De várias vezes ele declarava algumas coisas, assim, não, pai, não declara isso não, senão isso pode acontecer. Né? Declare palavras boas. E a senhora cita isso no livro. Né? Que mesmo quando a situação está ruim, é prudente que a gente declare palavras boas, para que isso em comunicação com o nosso cérebro, né? Que a gente aprendeu com o Dr. Johnny, e a senhora também colocou no livro, que o
o cérebro é como se fosse plástico, né? Que ele vai se moldando, né? Eu falei, olha aí que coisa legal. Para as pessoas aprenderem, né? Porque as pessoas têm tendência em falar palavras negativas, Sim. em vez de falar palavras positivas. Isso é fisiológico, não é simplesmente espiritual ou psicológico. Acontecem coisas físicas, detectáveis no nosso cérebro, por exemplo, quando a gente agradece. Você faz uma lista de gratidão, substâncias são liberadas no seu corpo. Olha como Deus é. Então, esses mandamentos da Bíblia, que às vezes, deem graças em todas as circunstâncias. Poxa, mas Deus é irônico, querendo que a gente agradeça quando a coisa está dando tudo errado? Mas é porque é físico. Você começa, eu agradeço. Você está lá num sepultamento, mas você ora e agradece pelo que de bom aconteceu na vida, no tempo de vida pelos que você anos teve. Que o Senhor permitiu essa pessoa Pelos viver. anos, exatamente. Enquanto você está declarando palavras de gratidão, então, substâncias estão sendo lançadas no seu corpo que dão um bem-estar. É físico, tipo comer chocolate. Só que chocolate engorda, né? Às vezes aumenta o colesterol. E gratidão, não. Então, Deus programou a gente de maneira que a gente conseguisse superar dificuldades. Do mesmo jeito que vem a adrenalina diante de um perigo, e a adrenalina te dá energia, força. Se você precisar correr, por exemplo, ela é físico para você escapar de um perigo. Também vem substâncias que, quando você agradece, quando você elogia, quando você fala palavras boas, quando você ora, entrega as suas preocupações para Deus, seu corpo reage. E você, sem perceber, começa a sentir. Quando o Gabriel era pequenininho, ele falava guenócio, em vez de negócio. Você começa a sentir um negócio dentro de você, uma paz. E não é assim que um anjo veio e te tocou. É que você usou o que a Bíblia diz e que tem a ver com o seu corpo, porque o autor da Bíblia é o nosso Criador, e que dá esses efeitos positivos na vida da gente. Então, são coisinhas simples. Eu costumo dizer que o Evangelho, a palavra de Deus, são coisas simples e poderosas. Então, você acordar de manhã de bom humor ou não, mas agradecer, seu dia já começa diferente. E a Bíblia já dizia isso. Você não dormir irado, com raiva de alguém, perdoar antes de dormir, você já dorme diferente. Isso é físico, e é emocional, e é espiritual, porque nós somos 3 em 1, porque fomos criados por um Deus triuno. Sim. Então, ele colocou a marca dele em nós para provar que foi ele que nos criou. Ele 3 em 1 e nós também. Apóstolo, nós lidamos com igreja, lidamos com pessoas todos os dias, né? Cuidamos de pessoas. E nós sabemos que existem pessoas que estão na igreja por vezes há anos, né? Congregam há anos, têm vida de igreja, mas não conseguem ser felizes no Senhor. Não conseguem. A pessoa consegue passar uma vida inteira triste no Senhor. É possível dizer que realmente essa pessoa tem o Senhor na vida dela? Bem, se depois que ela leu o meu livro, ela continuar triste, então bora pregar o Evangelho. Fazendo a propaganda, né? Bem, eu aprendi com o apóstolo Sóstenes, que foi nosso discipulador por muitos anos, acho que 14 anos. Ele foi nosso discipulador, meu e do meu marido, que ele dizia assim: nunca decrete inferno para ninguém. No sentido de, a gente não tem autoridade para dizer assim, olha, aquela pessoa não é salva. Ele está na igreja, mas ele não é crente, não é salvo. Embora, às vezes, os frutos nos deem vontade de colocar esse decreto, bater o martelo. Bater o martelo, dizer, não é possível, não tem Jesus. Então, eu não iria pelo caminho de dizer, olha, uma pessoa que está na igreja há muitos anos e não consegue ser feliz, ela não é salva. Eu não iria por esse caminho, não se converteu, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Agora, a salvação, ela é um pacote de coisas.
automaticamente, creio eu, né? Essa é a nossa doutrina, quando a gente crê, confia, entrega a nossa vida para Jesus, o nosso espírito ressuscita e a gente nasce de novo em Cristo. Mas a nossa alma e o nosso corpo não. Eles precisam ainda ser santificados, curados, libertos. A salvação pode-se dizer que é instantânea quando alguém nasce de novo, mas todo o resto é processual. Então, há pessoas que podem ser salvas, entregaram suas vidas para Jesus, nasceram de novo, mas nunca passaram por um processo de cura, de transformação, de libertação. Ou porque ninguém nunca lhes ensinou, ou até porque elas não querem. Porque tem gente que tem ganho secundário. A gente já falou sobre isso, né? Sim. Ganho secundário em ser enfermo, física e até emocionalmente. Às vezes dá dó porque é por ignorância. A pessoa nunca foi ensinada como se libertar de tristeza, trauma, medo, rejeição, angústia, mágoa. E eu creio que na salvação vem esse pacote de a gente ter esse direito em Cristo. Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito, né? Então, se a pessoa não carrega isso, é estranho, um pouco estranho, né? É uma árvore doente, talvez. O texto de Gálatas 5, eu penso assim, que uma árvore saudável, ela não precisa fazer força para frutificar. Na estação própria, ela vai frutificar. Então, o fruto do Espírito tem a ver com saúde. Uma pessoa saudável espiritualmente, na sua alma, vai frutificar amor, alegria, paz, paciência. Talvez demore um pouco, como tem árvores que demoram bastante para dar fruto. Mas o natural é que frutifique e que isso seja visível. Porque a gente não vê a raiz das árvores, geralmente, mas o fruto é inegável. Então, o normal, creio eu, é que uma pessoa em Cristo, com o passar do tempo, frutifique alegria, inclusive, que faz parte do pacote. Eu acho que muitas pessoas colocam a alegria delas em coisas ou em situações, e não no Senhor, e esse é o perigo. Porque se você coloca a sua alegria em situações, com certeza você vai viver muitos dos seus dias tristes. Exatamente, exatamente. Se colocar em pessoas, você vai se decepcionar e perder a alegria. Em coisas, em circunstâncias, em situações, aí não dá certo mesmo. Pode ler 10 vezes o livro, não vai funcionar. Tem que ser muito no Senhor e nas coisas do reino de Deus. Porque o reino de Deus é justiça, alegria, paz. Então, as coisas do reino, elas trazem alegria. E aí, a gente até selecionar. A gente vive dias que, se a gente ficar, por exemplo, assistindo muitas notícias sobre o nosso país, a gente entra em depressão. Fica doido e entra em depressão. E há pessoas que alimentam suas almas de coisas que trazem tristeza. Gostam disso. Gostam disso, gostam de ver imagem de acidente, notícias de mortes. Tem gente que gosta. Procura isso. Procura. Né? A minha avó, por parte de pai, ela era meio assim, meio maluquete. Tinha até um filme que a gente alugava na locadora, lembra? Que era só de morte. Como chamava aquilo lá? Eu lembro. Que assim, pegavam morte de vários lugares. Cara que foi eletrocutado no poste, pessoa que foi comida por um urso. E alugava na locadora. O Hugo tá rindo. Que a gente assistia. Você ria assistindo isso? Não ria, né? Olha como a gente era criança e a gente assistia isso em casa. Minha avó gostava de ir em cemitério. Não de noite, de madrugada, não. Mas ela gostava, ela ia algumas vezes, a gente morava em São Paulo, ela ia no cemitério de Vila Formosa e ela ia assim nos velórios para perguntar para a família do que a pessoa morreu e meio que se compadecer. Só que, imagina, né, num lugar como esse, você escuta muita história triste. Não tem só gente que morreu velhinho de morte natural, tem casos horríveis. E ela fazia, às vezes, esse tour. Claro que chegava em casa deprimida. Porque não tem como. Vai na maternidade ver nenê que nasceu, mas no cemitério ver gente que morreu.
Então, há pessoas que, digamos assim, não ajudam Deus a dar alegria na sua vida, né? Porque alimentam suas almas de coisas que entristecem, conversam muito com gente deprê, gente Negativa, pessimista, né? gente negativa. Então, o primeiro capítulo do livro fala que tudo começa com uma decisão. Eu preciso decidir que eu serei uma pessoa alegre. E a partir dessa decisão, aí eu vou podando minha vida, tirando coisas que vão atrapalhar e acrescentando coisas que vão ajudar. Eu decidi que vou obedecer esse mandamento, então, peraí, o que eu vou começar a fazer a partir de hoje? E o que eu vou parar de fazer a partir de agora? E aí, nesse pacote de coisas, a gente vai desenvolvendo alegria e frutificando alegria, paz, bondade, de maneira que as pessoas que convivem com você vão começar a ver esse fruto na sua vida. Isso é um lindo testemunho da nossa fé. Sim. Porque é tanta gente triste e está só piorando, né? Só piorando. Só piorando. Os problemas emocionais hoje estão em alta, né? Meu Deus, psicólogos terão empregos garantidos. É muita gente doente emocionalmente por uma série de coisas. Sim. Muitos jovens infelizes. Poxa, a gente era adolescente, a gente... Meu Deus. Era só alegria. Nem se ouvia falar disso. Nem se ouvia falar disso. É porque um adolescente hoje não é mais adolescente. Ele se torna um adulto muito cedo. A gente Sim. era criança, a gente era adolescente, a gente curtia. Ficava na rua até tarde. Brincava. Brincava. A gente vê crianças entristecidas. É um negócio muito louco o que está acontecendo. Então, nós precisamos testemunhar para o mundo de que em Cristo é possível, nesse mundo tão ruim, ainda nos mantermos alegres. E a gente ser o tipo de pessoa que as pessoas vão olhar para a gente e querer saber, cara, o que você tem? Exato. Vai ser uma Nossa vida vai ser... nossa alegria é uma pregação. Sim. O que você tem? Por que você está tão de boa, apesar de... Então, testemunhe uma pregação, para que muita gente ainda conheça o Jesus que nos enche de alegria todos os dias. Amém. Apóstolo, eu sei que a senhora tem muitas alegrias na sua vida. Nesses 14 anos aqui que a gente está caminhando junto, eu já pude presenciar algumas. Mas uma pergunta pessoal minha. Como discípula de Cristo, sei que a senhora tem muitas alegrias, mas qual uma alegria assim, que a senhora tem no coração em ser discípula de Cristo? Na sua caminhada com Jesus, um momento que marcou a sua vida? Uma alegria muito grande. No ministério? No ministério. No ministério, bem, teve o dia inesquecível em que a gente inaugurou o templo novo da nossa igreja, que coincidentemente, entre muitas aspas, foi no dia 23 de setembro. Esse dia ficou muito marcado na nossa mente, no nosso coração, porque foi uma história toda que foi caminhando, que eu até falo no livro que renderia outro livro, a história. A gente precisava de um lugar novo para a nossa igreja, porque nós não cabíamos mais, graças a Deus, no lugar onde a gente se reunia. E o processo entre querer um lugar novo e encontrar, comprar e inaugurar, foi assim que renderia um outro livro. Um caminho muito, muito, muito emocionante, de erros e acertos, porque quando a gente está esperando uma resposta de Deus, a gente confunde algumas vezes a resposta de Deus com as coisas da nossa cabeça, da nossa alma. Isso já aconteceu comigo e com todo mundo. A gente acha que é um sinal de Deus e não é. A gente quer aquela resposta a gente de Deus. quer. Então a gente fica procurando. Exatamente. Aí qualquer coisa que acontece, a gente fala assim, é uma resposta. Foi Deus que falou. Deus tá falando. Foi Deus que falou. Então, nesse processo de encontrar o lugar novo, aconteceram algumas coisas assim, de a gente achar um lugar e ter certeza que era aquele. E orar, e estender as mãos, e profetizar. E não era nada daquilo. Então, quando Deus nos deu o lugar onde a gente se reúne até hoje, e nos mostrou que era aquele lugar, foi assim um processo muito legal na palavra. Deus foi nos dando respostas na palavra, porque claro que a palavra é mais segura do que as nossas emoções. E eu me lembro quando eu me toquei de que a inauguração ia cair no dia 23 de setembro, porque eu não tinha me tocado. E como, matematicamente, a gente pegou as chaves, assinou o contrato de compra do lugar num dia
E daquele dia até 23 de setembro, davam exatos 52 dias, que foi o tempo lá para reerguer os muros. E no livro de Neemias, e um tempo que era impossível reerguer os muros em 52 dias. E o que a gente fez entre comprar o lugar e inaugurar em 52 dias também foi muito impossível. E quando a gente fez as contas e viu que ia cair no 23 de setembro, eu entendi como um mimo de Deus, de restituição. Anos antes, a minha irmã teve uma bebê que nasceu dia 23 de setembro. Então, eu tenho uma sobrinha, Beatriz, que estuda medicina, mora em Recife hoje, que ela faz Universidade Federal de Medicina lá, e o aniversário dela é 23 de setembro. Então, a gente já tinha ficado meio assim. Opa, Deus colocou um aniversário na família no dia que seria triste. E depois a inauguração do templo, tanto que a gente decretou que esse dia sempre seria um dia da vitória. Então, por todo o conjunto da obra, esse dia e essa vitória ministerial é muito marcante na nossa vida. A gente não se esquece, a gente dançou de alegria até suar, assim, pingar. Pulou de alegria, não só eu, meu marido, minha família, mas todos os discípulos, quem participou daquele dia, nunca se esquece. Então, esse é realmente um marco de muita alegria ministerial na nossa vida. Eu fui até olhar ali no calendário agora se o podcast ia sair no dia 23 de setembro, o que se fosse, eu ia jogar na Mega Sena. Você sabe que todo ano, quando vai chegando 23 de setembro, eu fico meio ligada, né? Opa, deixa eu ver o que Deus tem, né, de presente. Ficou um dia assim. O lançamento do livro também não foi programado. Ia sair em setembro. E aí deu certo da primeira edição, né? Quando ficou pronto, a gente ia marcar uma rede de mulheres e vimos que ia dar exatamente na data que a gente queria. Eu falei, opa, então é que Deus quer. Então vamos esperar, né? Estamos chegando no 23 de setembro, vai saber, né? O que vai acontecer. É sábado, 23 de setembro, acho que é num sábado, né, esse ano? Sábado, né? Eu acho que é. No sábado. No sábado. Apóstola, só voltando um pouquinho ao assunto da alegria, só para a gente exemplificar melhor isso, porque talvez as pessoas ouçam e vão pensar assim, poxa vida, então quer dizer que se eu tiver um momento de tristeza na minha vida, ferrou, eu não sou crente, eu tô largado. Mas a gente pode usar o exemplo de Davi também nos Salmos, né? A gente vê ali Davi passando por momentos difíceis, fazendo salmos imprecatórios, salmos de profundo lamento, mas a gente também vê ele salmodiando de alegria, né? Então, assim, para as pessoas entenderem que até mesmo Davi, um homem cheio do Espírito Santo, um homem segundo o coração de Deus, passou por momentos profundos de tristeza, mas se reabilitou em Deus, né? Isso, é. E a maioria dos salmos de lamento de Davi, no mesmo salmo, acaba tudo bem. Sim. É impressionante. Senhor, socorre-me. Estou morrendo, estou destruído. Não paro de chorar. Minha alma está consumida por tristeza. Mas o Senhor, oh meu Deus, eu te louvo, eu te glorifico. Se você pegar os salmos de lamento, eles têm um padrão. Eles têm lamento, eles têm clamor, mas eles acabam bem. Acabam com exaltação. A maioria, não 100%, com esperança. Então, eu vejo que a estrutura de um salmo de lamento é tipo a vida da gente nos momentos de tristeza. Sim. Vai ter a hora que você vai estar no lamento, a hora que você vai estar no clamor, socorre-me, eu acho que vou morrer. Vem na minha direção e me tira dessa prisão, estende a tua mão, me arranca dessa tristeza, e depois vem o alívio. A estrutura do salmo é a estrutura da nossa vida. Sim. Então, ninguém deve se sentir menos amado, menos abençoado, menos crente por passar por momentos de dificuldade. A gente tem esse negócio na nossa cabeça de a gente querer justificar. Então, quando você vê um crente passando por uma prova grande, quase que automaticamente a gente pensa assim, que será que ele aprontou? Não é? Não é maldade, é porque eu vi o Rodrigo Silva explicando isso num podcast sobre Jó, explicando de um jeito tão legal por que isso vem na cabeça da gente.
Eu vou tentar reproduzir a explicação dele, a dele é muito melhor, né? A gente fala assim, por exemplo, a minha amiga estava andando na rua e alguém roubou o celular dela. Automaticamente a gente pensa assim, poxa, se roubar o celular dela, podem roubar o meu também. Eu corro o mesmo risco. Para a gente não ficar mal, a gente pensa assim, é porque ela estava distraída. É porque ela estava andando com o celular na mão. É porque a bolsa dela estava aberta. A gente procura um motivo, porque aí a gente se acalma, dizendo, se eu não andar distraído, se eu não andar com o celular na mão, se a minha bolsa não ficar aberta, então eu não vou ser roubado. E assim com tudo na vida. Fulano sofreu um acidente. Porque estava em alta velocidade. Se eu andar na velocidade limite, eu não vou sofrer. É um jeito da nossa alma não ficar desesperada. Se defender, né? Da gente se defender. Então, quando a gente vê alguém passando por uma prova, a gente já pensa assim, alguma coisa... Alguma coisa ele fez. Alguma coisa ele fez. Se eu não fizer, não vai acontecer comigo. Mas não é assim. Tá aí Jó para provar pra gente. Que Jó era um cara íntegro mesmo. A Bíblia atesta, o Senhor atesta sobre ele. Ilibado. Então, se o crente passar, ele não tem que... É claro que tem umas tempestadezinhas que, às vezes... Tem pessoas que atraem tempestades. Tem gente que atrai tempestade. Atrai. E pegando a história de Davi, pecado atrai uma tempestade sobre a vida de Davi. Sim. Grande ainda. Grande. Para toda a família dele. Para todo mundo. A perseguição toda que ele sofreu de Saul, ele não tinha feito nada de errado, Não. Coitado. Depois ele atraiu tempestade por coisa errada que ele fez. Então é para a gente ver que vem tempestades e a gente não tem que se sentir a pior pessoa do mundo, mas durante a tempestade saber o que fazer para se manter minimamente alegre e dar um testemunho na tempestade. Isso que é legal. O cristão ele precisa ver glória na tristeza. O apóstolo Paulo diz, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão gerando para nós uma glória que durará eternamente. Isso. Todo sofrimento ele chama de leve e momentâneo. Meu Deus do céu. É porque um cara que escreve Passageiro. dentro de sabendo que o pescoço dele estava, a cabeça dele estava a prêmio. Muito em breve ele seria decapitado. Ele escreve uma carta dizendo para as pessoas se alegrar, estava amarrado, provavelmente pelo braço, a um soldado o tempo todo. Então o cara escreve, cara, se alegra aí. Se alegra aí, porque afinal de contas... Agora, se você puser na conta 80 anos de vida, vamos dizer, e eternidade. É tudo leve e momentâneo mesmo aqui. Os olhos dele já nem estavam mais aqui na Terra. Nem estava mais aqui na Terra. Estava na eternidade. Exatamente. Desde quando Jesus encontrou ele no caminho de Damasco, o olho dele nunca mais esteve na terra. Isso. Ele ansiava por estar com o Senhor. Isso. Aquelas escamas que caíram dos olhos dele deram os olhos para ver o invisível mesmo. Eu acho, isso é uma opinião minha, mas eu acho que o maior motivo de alegria para a gente é ter a esperança da eternidade. É ter os nossos olhos na glória, sabendo que um dia nós vamos habitar com o Senhor. Isso nos faz sermos muito felizes. Né? Sim. A gente pensa na eternidade e tudo aqui fica leve e momentâneo. E aí até a seleção das coisas que a gente vai investir nossa vida. Porque essa vida é muito breve. Vapor de neblina. É um vapor de neblina mesmo. Rapidinho passa. E a eternidade, aí sim, hein? Eternidade é eternidade. A gente não consegue nem imaginar, né? Nossa mente não tem a capacidade disso. Não conseguimos. Trindade e eternidade são duas coisas que a nossa mente não tem capacidade de entender plenamente. Exatamente. O pessoal fica fazendo comparação para tentar explicar a trindade, né? Ovo, casca, gema, clara, né? Eu que sou antiga, a gente tinha um aparelho de som 3 em 1 que tocava disco, fita, cassete e rádio. Era isso, um 3 em 1. E eu lembro na época que tinha gente que falava, a Trindade é assim, é um aparelho só. Essa eu nunca tinha ouvido. É porque você é jovem. É um aparelho só, porque é um Deus só, Pai, Filho e Espírito Santo. O povo fica tentando, né? Mas nossa cabeça não alcança nem trindade, nem eternidade. É muito para nossa cabecinha, né? Mas um dia isso vai ser descoberto e a gente vai experimentar plenamente. Né? Sim, veremos face a face e experimentaremos. Apóstola, e que conselho dá para uma pessoa que está passando por um sofrimento muito grande? Que é aquele momento que faltam as palavras para a gente conversar com uma pessoa. O que a gente pode falar para uma pessoa em sofrimento?
Busque ajuda é um conselho. Porque passar no sofrimento sozinho é desesperador. Busque a ajuda de quem verdadeiramente pode ajudar. Porque, claro, que há pessoas que, não por maldade, mas por incapacidade, não podem ajudar, não conseguem. Aliás, tem gente que às vezes até atrapalha querendo ajudar. Então, eu dou esse conselho. Se você está passando por um sofrimento muito grande, busque ajuda. Contar para alguém o que você está passando também é curador. É físico isso também. Testado. E bíblico. E bíblico. Que quando você conta... Às vezes a gente acha estranho que tem pessoas que gostam de contar desgraças, né, que passaram, mas entenda que contar faz bem. Só que você precisa procurar um bom ouvinte. E uma pessoa de confiança. Uma pessoa de confiança. Busque ajuda para você contar o que você está passando, para você chorar. Quando a Bíblia diz da gente chorar com quem chora, quer dizer que você precisa chorar com alguém que também possa chorar com você. Não literalmente, Sim. mas alguém que vai se conectar com a sua dor. Possa ter compaixão da sua dor, do seu momento, né? Então, está passando por um sofrimento muito grande, busque ajuda para receber conselho, porque no sofrimento a gente não precisa só de consolo, a gente precisa de conselho. Há sofrimentos que implicam em situações muito práticas que precisam ser resolvidas. Por exemplo, uma esposa que perde o marido repentinamente, e era o marido que administrava todas as finanças da casa, ela vai precisar de ajuda para saber pagar as contas. Sim. Acessar o banco. Acessar o banco, a senha do banco. Ou seja, se você está sofrendo, você vai precisar de bastante ajuda. Ajuda médica, ajuda espiritual, ajuda de amigos de verdade. Então, não sofra sozinho. Procure gente que possa te ajudar. Quando a gente passou pelo sofrimento da perda do nosso filho, a gente tinha poucas pessoas que pudessem nos ajudar. Não falando mal de ninguém aqui, mas vocês eram novos em Campinas também, a gente era muito novo né? em Campinas, a gente não tinha amigos muito aqui. As ovelhas da igreja, nós éramos pastores auxiliares numa igreja, a gente não tinha muitos relacionamentos, nossa família não morava aqui com a gente. Eu lembro que meus pais vieram, fizeram tudo o que podiam, mas depois cada um voltou para a sua vida. E a gente nem tinha muito esse discernimento de buscar. Hoje eu aconselho terapia quando a pessoa precisa. Naquela época, até a história de terapia parecia que era coisa de pecado, né? Coisa do capeta. Coisa né? do capeta. Onde já se viu crente que tem o Senhor, né? Buscar terapia. Talvez se a gente tivesse tido um auxílio psicológico. Até por causa da idade, vocês eram muito novos, né? Sim. Então, hoje, eu incentivo todo mundo. Vai buscar ajuda, vai conversar com alguém que pode te ajudar. Se precisar, busca terapia com um terapeuta de princípios, né? Com princípios da palavra de Deus. Vai no seu discipulador. Tem gente na igreja que não se abre com o discipulador e está só perdendo. A gente sabe disso. Você sabe. Poxa, o cara tá lá passando por uma perrengue na vida, mas às vezes até por orgulho. A gente consegue passar anos sem falar com a gente. Sem falar, sem contar. Eu já passei por isso, de eu ficar sabendo muito tempo depois que a pessoa passou por um problema familiar gravíssimo e não quis contar para ninguém. Tá errado. Eu gosto da desculpa, a principal desculpa que eu sempre uso. Não, você é muito ocupado e Não eu não quero te dar problema. Quero dar trabalho. Eu falo, não, você tá me dando agora. Uma hora vai Tô dar, deixando né? nervoso. Poxa, quem administra a minha agenda sou eu. Sim. Ou seja, se eu estiver ocupado, eu te digo. Estou ocupado hoje, não posso. Pode ser amanhã, pode ser depois. Mas claro que isso é uma fuga. É uma fuga. Se é por orgulho, não quero que saiba. Se é por, não sei, alminha enferma mesmo, porque a pessoa não quer buscar ajuda, porque pensa mesmo isso. Quem sou eu para dar trabalho? Mas fica esse conselho. Está sofrendo? Busca ajuda. Amém. Porque com
com pessoas. Tem gente que não consegue orar quando está sofrendo. Fica meio que de mal Trava, de Deus. né? Trava. Não é explícito, mas às vezes fica lá no íntimo. Por que Deus fez isso comigo? E não consegue se aproximar de Deus. Busca ajuda. Nem que seja para alguém orar junto com você, fazer você repetir uma oração e quebrar essa trava. Não passe sozinho, não. É porque Busca eu acho ajuda. que o evangelho tem sido pregado hoje, apóstola, ele tem trazido essa sensação para as pessoas. Eu sou crente, eu não sofro. Eu sou crente, eu conquisto. Eu sou crente, eu avanço. Foi uma coisa que o Iago disse aqui no podcast que marcou muito a gente, que eu achei muito interessante. Ele disse, cara, o cristianismo é derrotado, é derrotista. A gente serve um Deus que foi morto no madeiro, ressuscitou em vitória, mas o cristianismo sempre fala sobre o sofrimento. A Bíblia, o Novo Testamento principalmente, fala sobre perseguições, sobre uma vida difícil. Jesus fala sobre ter aflições, mas que se nós tivéssemos bom ânimo, nós conseguiríamos superar isso. Então, as pessoas, por vezes, têm uma ideia errada do evangelho também. Sim, selecionaram só os textos de vitória. Do posso naquele que me fortalece. Esqueceram. O tudo posso O Senhor naquele é que me meu pastor e fortalece. nada me faltará. Poxa, o tudo posso, só é ler o resto do texto. Exatamente. Posso passar por dificuldade, posso passar por fome, posso passar por perseguição. O tudo posso não é posso comprar o carro que eu quiser, posso viajar para a cidade que eu quiser. É posso passar por uma lista de sofrimentos. Exatamente, mas ninguém quer o sofrimento. Ninguém quer o sofrimento. A gente também não quer. Não, né? Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim. Se a gente pudesse também tirar, mas nós temos a obrigação de pregar o evangelho verdadeiro. Exato. A cruz é lugar de morte, de sofrimento. Então, essa história de tome sua cruz, não é tome sua malinha para viajar para Miami. É tome a cruz, amigo. Exatamente. Então, tem sofrimento, sim. Esse é o evangelho. A glória é no porvir. Coisas muito boas acontecem na nossa vida agora, sim. Nosso Deus é bom, abençoador. Sim. Jesus nos dá uma vida abundante, a gente tem graça, mas é com sofrimento. Sim. E o sofrimento faz a gente ficar melhor. Sim. Molda a gente. Né? Até porque quando Jesus fala isso na história do jovem rico, ele fala isso para os apóstolos, ele dá uma lista de coisas que poderiam acontecer de bom, mas que também teria sofrimento junto. Tem sofrimento junto. A recompensa com perseguição. Aí tem o pessoal que passa corretivo, branquinho, né? Chamava branquinho na parte com perseguição, exclui isso do texto. Mas o texto, a Bíblia... o doutor Johnny, que pregou do sábado na nossa igreja, ele falou o quanto ele ficava assustado de ler o Salmo 91. Ele começou falando sobre isso. Eu nunca tinha ouvido alguém falar isso, mas ele disse, cara, esse Salmo que o pessoal deixa a Bíblia aberto é assustador. Porque fica falando de praga que voa ao meio-dia, de mortandade que assola, laço do passarinheiro. De laço do passarinheiro, 1000 cairão à tua direita, 1000 cairão à tua esquerda. Poxa, o Salmo é assustador. E eu dei risada. E é verdade. É verdade, porque o pessoal só vê a parte, mas o Senhor me salva? Mas me salva do quê? Não, quando a gente lê Salmo, a gente está se imaginando passando no meio de uma guerra, tiro para tudo quanto é lado, pau quebrando e você ali só desviando. Matrix, né? É isso mesmo. Mas aí, o Salmo não é um salmo de calmaria, é um salmo de guerra, então tem sofrimento. Pergunta bônus? Pergunta bônus. Apóstolo, a gente sempre faz uma pergunta aqui no final para todos os convidados, e a pergunta é, nós estamos num cenário apocalíptico, nós somos pós-tribulacionistas, a gente ficou aqui, né, e o bicho está pegando, a gente tem que sair correndo de casa, o mundo vai recomeçar em breve, nós temos que colocar 2 livros na nossa bolsa, a Bíblia já está no nosso braço, não conta, mas a senhora tem que pegar 2 livros. Quais livros a senhora pegaria na prateleira para levar? Uau! Por que vocês não me falaram isso antes? A gente não fala. Não, mas sabe o que eu pensei? Eu falei, eu vou dar um toque na aposta da pergunta bônus. Não pode, perde a graça. Não vou falar, não. Quem sabe, né? Faz ao vivo. Poxa, nossa, é que eu leio bastante, né? Então eu fico pensando que livros que eu pegaria. Bem, eu tô pensando nos livros de discipulado bons, estou pensando nos livros de oração bons. Eu acho que eu pegaria um livro devocional, tipo Segredos do Lugar Secreto,
que eu gosto muito. Do Bob Sorge. Isso. Porque aí seria, né? Tem que sair correndo, né? Um livro devocional me inspiraria a ficar no lugar secreto e me alimentar dele. E eu pegaria um livro escatológico mesmo, um livro de preparação para os tempos do fim. Tipo, o tempo está se esgotando. Tipo, um livro... Rick Joyner. Sabe um negócio assim, meio power, de guerra, de... Não sei se deixasse para trás, porque deixasse para trás não é da nossa visão, né? É pré-tribulacionista. Né? A gente leu tanto aquilo e depois a gente desistiu. Então, eu pegaria isso, um livro devocional e um livro mais de guerra mesmo, para a gente ficar forte nesses tempos difíceis que virão. Talvez não nos peguem integralmente, mas daí uma palavra que eu tenho pregado e falado muito sobre preparar a futura geração. Sim. Porque se não pegar a gente, mas vai pegar Isaac, Benjamim, nossos filhos, nossos netos. E a gente tem que tomar muito cuidado para preparar a segunda geração. Amém. Apóstola, pode falar. Não, é para fazer um merchan, né? Apóstola. Agora chegou aquele momento que a gente pede sempre o convidado olhar para a câmera aqui e falar do seu livro. Uau! Então vamos lá, né? O merchan oficial. Tá aqui, amigos. 12 meses de alegria. Como obedecer ao mandamento tão desafiador e até meio intrigante de alegrar-se sempre no Senhor. O livro é muito gostoso de ler, humildemente falando, muito simples, muito prático. E cada capítulo vai falar de alguma coisa prática que você pode fazer na sua vida para que isso se torne verdade. Não é uma coisa de você apenas pensar e querer, mas é algo de você decidir agir nessa direção. Viver 12 meses de alegria é uma decisão que vai fazer muito bem para você. É muito melhor ser alegre do que ser triste, mas que vai fazer muito bem para sua família. É muito melhor morar com alguém, viver com alguém, conviver com alguém alegre do que triste. E vai fazer muito bem para o reino de Deus. Porque você sendo alegre, você vai dar um testemunho vivo, visível, de que o reino de Deus verdadeiramente traz alegria. Então, você decide e depois você vai a cada capítulo caminhando e tomando posturas práticas na sua vida, em diferentes situações, para que isso se realize. Tomara que você goste da leitura. Os testemunhos que eu ouço, inclusive de pessoas que me disseram nunca tinha lido um livro inteiro. Tem gente que não foi habituado à leitura, mas que, por ser uma leitura fácil, conseguiu ler o livro todo e que foi transformador. Não por mim, mas pela palavra de Deus que é explicada no livro. A palavra de Deus é transformadora. Então, fica aí a dica de você adquirir, ler e ser abençoado e até indicar para alguém que, porventura, esteja passando por um momento de sofrimento. Todos nós conhecemos alguém assim. 12 meses de alegria. Eu vou dar o meu testemunho, então. Tá. Já estou lendo a segunda vez já o livro, a segunda edição agora. Eu li a primeira, até me lembro de quando eu terminei de ler o livro, estava no hospital, tinha acabado de fazer a cirurgia no joelho, eu terminei de ler o livro, estou lendo a segunda. Eu costumo apelidar, quando o livro é muito gostoso de ler, eu apelido de livro Netflix. Eu sempre quero ver o capítulo seguinte. Então, vale muito a pena. Minha apóstola disse aqui, se você conhece alguém que está passando por sofrimento, compra e dá de presente para essa pessoa. Lembrando que não é um livro só para mulheres, é um livro para homem, porque às vezes a gente só pensa que é para mulher, não é para mulher, é um livro para qualquer pessoa. Exatamente, ele foi lançado numa rede de mulheres por circunstâncias, mas claro que a leitura é para todos. Sim, eu sou homem, estou lendo a segunda. Hugo é a prova. Tá aqui, eu sou a prova, viu, gente? E para você, amigo, olha aí, agora eu falo sempre com o Gustavo, com a Stephanie, que estão aqui atrás das câmeras, para você levar o livro com uma promoção. QR Code na tela aí, nas próximas 24 horas, 10% de desconto para você adquirir o livro. Então, acesse o site da Plenitude Distribuidora e leva para sua casa esse livro maravilhoso que está aqui na minha mão. Beleza? Apóstola, obrigado, viu? Eu que agradeço. Um papo excelente. Obrigado, muito Apóstola. legal esse tempo Obrigado que pelo passamos seu aqui, tempo. viu? Eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente. Agora nós vamos trazer o apóstolo para
para fazer o podcast. Vai ser muito divertido. Ele vai contar boas histórias. Nós vamos passar um tempo com ele, que nós vamos marcar agora para o próximo mês com ele. Ótimo. Vai ser bom. Vai ser legal. Pessoal, curtiu aí? Pô, tenho certeza, não tem como você não ter curtido. Claro, modéstia à parte, não estou falando por minha causa, mas estou falando por causa da entrevistada, tá bom? Então, poxa, foi muito legal. É um papo que pode edificar a vida de muitas pessoas. No tempo que a gente vive hoje, muitas pessoas sofrem, nós sabemos disso. Então, compartilha esse podcast, manda para a galera, para as pessoas que precisam de uma palavra de esperança. E também indica o livro, leia o livro, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Curte aí, compartilha e se inscreve no nosso canal, que a gente está naquela meta lá que eu falei no começo. Antes de terminar, apóstola, queria pedir para a senhora Orar. Talvez tenha algumas pessoas que estão nos assistindo agora e que estejam passando por sofrimento, que precisam se alegrar no Senhor. Amém. Que a senhora ore para essas pessoas. Vamos orar, então. Senhor Deus e nosso Pai, nós te adoramos. Tu és o nosso Deus, nós confiamos em Ti, amamos o Senhor, amamos a Tua palavra, amamos fazer parte do Teu reino. Nossa esperança, nossa fé estão no Senhor. Te agradecemos por tanto favor e graça despejado sobre as nossas vidas todos os dias. Nós somos um povo feliz, abençoado e próspero porque temos o Senhor. Isso nos alegra muito. E nesse dia eu quero interceder pelos meus irmãos em Cristo, que porventura estão hoje passando por uma noite de sofrimento. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite. Então, há pessoas que talvez agora que estão nos assistindo estão passando por esse período. Eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Consolador, poderoso, fiel, visite cada pessoa agora. Eu creio que o Senhor pode fazer isso agora e trazer um consolo, uma dose extra de paz, de alegria mesmo, transformando pranto em festa, choro em dança. O Senhor pode fazer isso. O Senhor é especialista em transformar mal em bem, em transformar situações. Então, abençoa os meus irmãos em Cristo, com a visitação do teu Espírito, com consolo, com paz, com sabedoria sobre como agir nessas situações difíceis que eles estão vivendo. Abençoa-os com força, com fé, com coragem. Ajude-os, Senhor, como só o Senhor pode fazer, a superar qualquer momento de luta que estejam passando e que o seu testemunho de vitória na luta glorifique o nome de Jesus. É esse o nosso desejo, que o nome de Jesus, nosso Senhor e Rei, que se fez sofredor para nos trazer vida, vida nova, vida alegre, vida abundante, que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas vidas. Oramos em nome dele, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Senhor. Amém. 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 Obrigado por ter participado. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.